Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Nos encontramos mais uma vez aqui nessa segunda-feira. Viva de Coriezo per cor Maria. Muito obrigado a todas as pessoas que estão fazendo a sua doação nesse mês de março, ajudando o Teoses. O que eu posso fazer por você é te agradecer de coração e pedir que o Senhor te dê 100 vezes mais nessa terra e depois a vida eterna. Meu muito obrigado mesmo de coração. Todos que acompanham o Teoses, todos que ajudam o Teoses, todos que estão aqui, que compartilham nas mídias sociais. Nós estamos crescendo e crescendo muito com a ajuda de cada um de vocês. O meu muito obrigado. Hoje, nessa segunda-feira, é dia de Santa Perpétua e Felicidade, que estão no cano da oração eucarística número 1. Essas duas mártires que não negaram o Cristo, a história das duas, Perpétua e Felicidade, são assim histórias de modéstia, de castidade, né? Perpétua estava grávida no cárcere e elas foram então aí martirizadas em Roma, no Coliseu, com as feras e mesmo assim ainda sendo jogadas para o alto, tendo seu corpo dilacerado, mantiveram ainda a integridade, a modéstia, a castidade, coisa assim valorosa nesse tempo que nós estamos aí vivendo. Mas hoje o Evangelho é o famoso Evangelho de Mateus, no capítulo 25, versículo 31 a 46. É aquele Evangelho onde Jesus separa as ovelhas dos cabritos, né? Ele dá o gabarito da prova prontinho para nós e depois, então, a prova vai ser ainda uma prova de consulta. Eu encaro esse Evangelho como se te faço mesmo uma prova de consulta, onde você pode olhar as respostas. Tive fome e não me desse de comer. Estava preso e não me fosse me visitar. Estava com sede e não me desse de beber, né? Estava estrangeiro, estava nu e não foste me visitar. Não me vistes, resumindo, vocês não me viram no irmão, vocês não me viram no outro. São João Crisóstomo, ele faz aqui um resumo na Catena Áurea, que é uma coisa de uma preciosidade que a gente não consegue. Se nós ficarmos aqui 50 horas meditando, a gente não consegue chegar ao patamar de São João Crisóstomo. Ele diz o seguinte: e olha com atenção como abandonaram a misericórdia não somente em uma ou duas coisas, mas em todas. Ele está comentando aqui das pessoas que os cabritos, né, foram jogados no fogo do inferno e não prestaram misericórdia, que não viram Jesus no outro, que não viram Jesus nesse mundo. Porque não apenas não deram de comer aos famintos, mas o que era menos penoso, né? Nem sequer visitaram o enfermo. E observa que a maneira acrescenta coisas fáceis, porque não disse estava na prisão e não me tirastes, enfermo e não me curastes, mas disse não me visitastes e não viestes até a mim. Engraçado, né? É verdade, né? O Senhor não falou para libertar o preso, o Senhor não falou para curar o enfermo, falou para visitar, para ir ao encontro. Dar alguma coisa é muito fácil, mas se você observar o Evangelho, o Senhor não pede, Ele pede para você estar, Ele pede um pouquinho, e nem isso a gente consegue às vezes fazer. Ademais, quando tem fome, não pede uma mesa esplêndida, mas um alimento necessário. Não está pedindo uma mesa esplêndida para você dar tudo que você tem, uma mesa esplêndida para os pobres, alguma coisa assim, mas o necessário. Todas essas coisas, portanto, bastam para sofrer a pena. Primeiro, a facilidade de dar o que se pede, pois era pão. Então, você não tem desculpa. Muito fácil. Facilidade aqui é muito fácil. Então não tem desculpa. Ai, Senhor, quando a gente te viu com fome, né? Foi a pergunta. Segundo, a miséria do que pedia, pois era pobre. Terceiro, a compaixão da natureza, pois era homem. O quarto, o desejo de alcançar o que se prometia, pois prometia o reino. Quinto, a dignidade que recebia, pois era Deus o que recebia por meio dos pobres. Sexto,
a superabundância da honra, porque se dignou de receber das mãos dos homens. 7º, a justiça da dádiva, pois recebia de nós o que é seu. Mas os homens, contra todas essas coisas, são cegados pela avareza. Avareza. Tudo isso aqui é muito fácil. Eu te dei aqui 7 motivos para praticar a caridade, diz aqui São João Crisóstomo. 7 motivos. Mas às vezes nós somos cegos pela avareza, pelo egoísmo, de pensar somente em nós, de pensar somente no nosso próprio umbigo. E quando nós estamos assim, o que resta para nós é o fogo do inferno. Triste, né? Apartai-vos de mim, malditos do meu Pai, porque vocês não conseguiram ver e não conseguiram fazer o mínimo necessário de caridade. Presta atenção nisso. Isso também é muito útil para a salvação. Pela intercessão de São Chabel de Mangluf, São Padre Pio de Peltrautina, Santa Teresinha do Menino Jesus e o Doce Coração de Maria, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e convosco permaneça para sempre.